página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e a morte de cruz. Paulo aos Filipenses 2:8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do Verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos do grupo de Espírita Francisco de Assis e todos os outros irmãos que também estão nos assistindo nos canais do Jefa. Meu nome é Eduardo, sou trabalhador do Jefa e, como todos sabem, o Jefa está com as suas atividades suspensas, né, por conta dessa crise sanitária da Covid-19. Mas nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, né, no capítulo 3º, né, da primeira parte, que é Noções Preliminares, e o capítulo 3º fala do método. Kardec, nesse capítulo, né, faz considerações de aspecto pedagógico sobre o ensino da doutrina espírita. Ele divide, né, o capítulo em 3 temas, que a gente poderia dizer que são os incrédulos, ele comenta sobre isso, faz comentários também sobre os crédulos, as pessoas que acreditam, né, no espiritismo, e também fala sobre metodologia de como ensinar a doutrina espírita, o ensino dos espíritos. A gente vai fazer um breve comentário aqui, logo de início, dos itens anteriores do capítulo, apenas para fazer um alinhamento de pensamento. É natural, né, que aquelas pessoas que já acreditam no espiritismo, elas tentem, né, na verdade, convencer outras pessoas, ou seja, fazer novos adeptos. Né? Por quê? Porque elas já se convenceram dessas verdades e gostariam de compartilhar isso com outras pessoas. Kardec sabe disso, né? E aí ele se preocupa, né, como explicar, né, o ensino da doutrina espírita, né, para que a gente possa levar a convicção para outras pessoas, né, de uma forma segura, né, para que elas tenham uma convicção sólida daquilo que foi feito, que foi passado, né, dos espíritos, que foi codificado.
Como um grande pedagogo que Kardec era, né, ele trata esse tema, né, como falei no início, pelo aspecto pedagógico, como se fosse um professor numa sala de aula, né? E não, ele alerta um pouco mais para frente nos itens posteriores que a gente não deve fazer como os ensinos acadêmicos, por exemplo, física, química, as matérias acadêmicas, mas pelo aspecto pedagógico, de pedagogia, ele teve essa preocupação. Como explicar a doutrina espírita, né, para as pessoas que não acreditam, né, levando convicções sólidas para essas pessoas. E, por esse aspecto, numa sala de aula, se você vai passar o ensino para outras pessoas, é preciso que você conheça esses alunos, né? Quais são as suas crenças, ou seja, quais são os conceitos que esses alunos têm, quais são os preconceitos que eles têm, né? E quais são as suas dúvidas também. Então, Kardec ele tem esse olhar, né, nesse capítulo para isso. E, provavelmente, como professor, ele tem uma facilidade, né, de observar e perceber isso com mais clareza e tenta nos fornecer essas ferramentas. O senso comum entre as pessoas é de que o fato por si só convence, né? Mas Kardec, né, pela doutrina espírita, ele verifica que esse caminho lógico de que os fatos convencem, ele não gostou de aplicar isso para o ensino da doutrina espírita. Ele verifica que o seguinte: como convencer uma pessoa, né, sobre o mundo espiritual, sobre a comunicabilidade dos espíritos, reencarnações e outras questões mais da doutrina espírita, né, a partir somente dos fenômenos, seja das mesas girantes, materializações, a própria psicografia, os fenômenos espíritas. Como convencer pessoas que, na verdade, não acreditam em nada disso, apenas por esses fenômenos, que são patentes, verdadeiros. Mas tem pessoas que, mesmo com fatos muito contundentes, elas não se convencem, né, verdadeiramente. Então, Kardec observou isso, e aí ele verifica que a gente não deve partir desses fatos para convencer as pessoas. É preciso que a gente parta de outro ponto, né, daquilo que as pessoas conhecem. Por exemplo, né, Kardec cita que se a pessoa tem convicções materialistas, né, não dá para você falar, né, sobre um mundo espiritual se ela efetivamente nega sobre isso. Vamos falar daquilo que ele acredita, das crenças daqueles alunos que eu falei ali anteriormente, né, as suas dúvidas. Então, vamos falar sobre a questão da matéria e daí raciocinar em cima se a matéria raciocina ou não em cima disso, apresentando também os fenômenos. O que Kardec quis nos apresentar é que, antes de tornar uma pessoa espírita, é necessário que se torne espiritualista. E não é por acaso que no início, o primeiro item, o primeiro capítulo, né, e o primeiro item do livro dos Médiuns, né, se intitula Há Espíritos? Ou seja, é uma pergunta que Kardec faz. Então, ele já começa a pontuar, né, verificando sobre a existência ou não e as argumentações necessárias para a existência do espírito, ou seja, apresentando, tornando a pessoa, convencendo a pessoa, apresentando argumentos da pessoa para que ela se torne espiritualista antes de se tornar espírita. Então, esse início, né, do capítulo, né, aqui, Kardec tem essa preocupação. E aí Kardec, né, no decorrer, vai fazendo uma tessitura de todos os incrédulos
ou opositores, que vieram ser opositores do Espiritismo. E ele faz a descrição de todos eles. Feito esses comentários iniciais, para alinhar o nosso pensamento, né, vamos avançar efetivamente nos itens que são objeto do nosso estudo de hoje. Prosseguindo, né, nos itens a seguir, Kardec vai falar dos crédulos. Vai fazer as mesmas descrições que ele fez para os incrédulos, ele faz para os crédulos, que ele divide em 4 tipos. Fala também, né, sobre os meios de convencimento de uma pessoa. Qual a melhor forma de convencer uma pessoa? E também comenta, né, sobre a conveniência, né, de se convencer, né, um incrédulo obstinado. Vale a pena? É conveniente, né, fazer esse convencimento? E aí a gente está iniciando os itens que cabe a gente comentar, né, e explanar hoje sobre isso. O item 28, né, Kardec vem apresentando, né, os tipos de crédulo. O primeiro deles, né, está no item 28, para quem tiver o livro dos médiuns, é interessante, né, acompanhar isso. São pessoas que já se convenceram, né, do Espiritismo. Então, entre os que se convencem por um estudo direto, né, Kardec destacou 4 tipos. O primeiro seriam os espíritas experimentadores, que ele chamou. O que são esses espíritas experimentadores? Eles creem, digamos assim, na parte científica, né, na ciência espírita, né? Ele crê pura e simplesmente nas manifestações que estão ocorrendo. Ele se foca mais especificamente nessas manifestações. O segundo tipo de crédulos, né, são pessoas que, mais do que o fato, ele compreende um pouco mais. Ele está vendo além daqueles fatos que estão ocorrendo. Se a gente verificar na época de Kardec, seriam aquelas pessoas que viam mais do que mesas girando. Ele passa a compreender também essas pessoas na parte filosófica. Eles admiram, né, a moral que decorre de toda a doutrina espírita. Então ele não se prende apenas na fenomenologia que acontece. Ele tenta compreender, e já compreende, a parte filosófica. A moral que se pode extrair das mesas girantes. Qual é o objetivo principal, a reforma íntima? Só que tem um pequeno detalhe. Ele compreende isso, só que não pratica. E aí Kardec denomina dos espíritas imperfeitos. Ele sabe como é toda a lógica da doutrina, ele tem essa compreensão, mas aí ele não quer perder esses hábitos. Se for uma pessoa que tem costumes pela alimentação exagerada, ela sabe que aquilo pode ser prejudicial a ela, né, para a sua saúde e abreviar, às vezes, a sua vida, ela ainda assim continua. Se a pessoa tem inveja, tem aqueles vícios, né, da inveja, do orgulho, sabendo que isso é prejudicial, mais do que não se esforçar para vencer esses vícios, elas simplesmente não fazem nenhum esforço. O terceiro tipo de credo que Kardec comenta é que eles admiram a moral espírita. Da mesma forma que os outros anteriores, eles vêm além dos fatos. Eles vêm além dos fatos. Admiram também a moral espírita,
Mas a diferença entre o anterior que eu comentei, o espírita imperfeito, ele pratica a moral espírita. Então, ele sabe das lições que a doutrina espírita nos dá e ele pratica. Mas pratica conhecendo as causas, as consequências. Ele sabe efetivamente que fazer o bem é necessário, mas também sabe que não está imune aos males que venham ocorrer sobre ele. Simplesmente ele compreende. E a gente diz assim, a lágrima que esse espírita chora não é de revolta, não é de tristeza, pode ser de saudade, pode ser de um sofrimento, mas ele tem compreensão de tudo aquilo que está ocorrendo com ele. Ele sabe que essa prática da doutrina espírita, pelo seu aspecto moral, vai trazer uma evolução, vai proporcionar a ele uma evolução espiritual. Ele tem consciência disso. E ele faz o bem não por conta dessa compensação de evolução moral. Ele já faz o bem porque ele compreende que é o correto a ser feito. Eu faço o bem porque eu já tenho consciência de que isso é o correto a ser feito. Ainda que, por consequência, eu tenha a minha evolução moral. Mas não é o objetivo a evolução moral. Ela vem por uma consequência, porque a prática do bem dele já está imbuída de uma conscientização maior. Faço o bem porque eu sei que é o correto. Por consequência, eu evoluo moralmente. O quarto tipo de crédulo, né, que Kardec tece comentários, são espíritas que eu digo mais ingênuos, mais infantis. Eles conhecem a doutrina espírita, mas acabam depositando uma crença, né, muito exacerbada, sem raciocinar em cima dos fatos que estão acontecendo. Então, praticamente tudo é motivo de uma manifestação espiritual. Por exemplo, nós estamos numa casa e, de repente, instala um móvel de madeira, o que seja. Então, é um espírito que está dando um sinal. Não necessariamente. Até pode ser, mas não necessariamente é um espírito que está ali se manifestando. Então, tem uma crença mais cega, sem fazer nenhum raciocínio, e acabam por se passar por situações ridículas, porque os opositores, eles acabam se utilizando dessas pessoas incrédulas, até mesmo para desacreditar ou depreciar a doutrina espírita, porque não passa por um crivo de razão essa crença demasiadamente cega sobre a doutrina espírita. Tem boa fé, não são pessoas más, porém elas não conseguem discernir efetivamente o que está ocorrendo e como as coisas espíritas acontecem. Kardec denomina dos espíritas exaltados. Não? São pessoas que facilmente são iludidas e muitas vezes, né, até por espíritos mistificadores, brincalhões, que às vezes brincam com a pessoa por conta dessa falta de conscientização maior do que ocorre, né, dentro dos 3 aspectos da doutrina espírita, seja pelo campo filosófico, seja pelo campo científico, se a gente puder falar, né, dos fenômenos, né, dessa ciência nova espírita, né, e pelo aspecto religioso. Ela tem uma fé que não, às vezes não raciocina e por isso
cai na mão de espíritos brincalhões. Esses 4 tipos de espíritas, né, de pessoas crédulas, Kardec faz para fazer essa divisão, como eu comentei lá no início, entre os que são incrédulos, dos que são crédulos, para partir para uma metodologia, para que aquele professor, como ele se coloca, né, uma pessoa que queira fazer novos adeptos, convencer outras pessoas, possa entender o perfil, né, para quem ele está passando os ensinamentos. Quando Kardec avança no item, né, mais à frente, no item seguinte, no item 29, ele verifica qual o melhor meio para convencer. Né? Se eu falei anteriormente que não é melhor você seguir o caminho lógico de convencer apenas pelos fatos, pelos fenômenos espíritas, qual a melhor forma da gente convencer a pessoa que é incrédula? Já sabendo os tipos de pessoas que você tem, né, dos incrédulos e até mesmo os espíritas exaltados. Kardec verifica que realmente, né, o caminho lógico pela fenomenologia espírita não é o mais adequado. Né? Então, ele passa a analisar e verificar que a maior parte das pessoas que se convencem do espiritismo é pelo raciocínio. E por isso Kardec, à sua época, sempre convida, né, a todos. Você quer discutir sobre a doutrina espírita comigo? Primeiro, ele oferecia o Livro dos Espíritos. Leia, entenda o que é o espiritismo, para que a gente possa discutir isso. O contraditório é importante. Kardec tinha essa noção, porque do contraditório você verifica várias ideias. Às vezes, muitos, né, poderiam sair desse debate com Kardec não acreditando no espiritismo. É uma questão de crença pessoal, eu não acredito. Mas jamais poderia, sem ser leviano, dizer que a doutrina espírita não era uma verdade. Eu posso até não acreditar, é uma opção minha. Mas daí dizer que o espiritismo seria um charlatanismo, eu não posso. Por quê? Porque pelo raciocínio lógico da doutrina, ela tem uma hipótese, se colocado assim, muito verdadeira de ocorrer. Agora, a opção de acreditar ou não é minha. Então, Kardec verifica que, ao invés de convencer pessoas pela fenomenologia, é preciso convencer pelo raciocínio, apresentar as argumentações da doutrina pelos aspectos filosóficos, pelos aspectos morais, introduzir a importância da reencarnação para que se feche a justiça e bondade de Deus. Deus não anda somente com justiça e nem somente com bondade. Anda com bondade e justiça. E é preciso que se raciocine em cima da doutrina espírita, à luz até do ensinamento, né, da reencarnação, para que a gente possa entender que essa justiça e bondade de Deus faz todo o sentido. Então, Kardec verifica que esse é a melhor forma de convencer pessoas, pela possibilidade maior de que ele verificou que as pessoas saíam convencidas. Aí tem um grande ponto em que a gente verifica se existem pessoas que não acreditam no espiritismo, né, e os itens anteriores já foi falado sobre isso, é preciso verificar assim, é conveniente eu convencer ou querer transformar uma pessoa que é extremamente incrédula, né, não só no espiritismo, mas sobre a existência de algo além da matéria?
E aí Kardec vai pontuar, né, essa necessidade. E aí, dentro dos matizes da incredulidade de cada um. Nesse aspecto, né, Kardec verifica o seguinte: se a pessoa é incrédula apenas por má vontade, ou seja, não há nada que me faça convencer, ou seja, tudo que me foi apresentado até o momento não me convenceu, muitas vezes vale a pena de apresentar esses argumentos a essas pessoas para que elas possam, por raciocínio próprio, né, verificar se aquilo atende às suas dúvidas. E muitas das vezes você acaba convencendo essas pessoas de a existência de algo além da matéria e transformar essas pessoas em verdadeiros espíritos. Era o algo que faltava a essas pessoas. Agora, existem outras pessoas que, por opção própria, apenas nega efetivamente. E aí Kardec verifica o seguinte: a doutrina espírita é verdadeira, e ela não vai deixar de ser verdadeira porque uma parte, um grupo de pessoas que são bem pequeno, não acredita veementemente na existência de algo além da matéria. Quem dirá um espírito e quem dirá comunicar com os encarnados. Para esses espíritos, para essas pessoas, né, Kardec diz o seguinte: é uma prova para eles essa incredulidade. Parece, de certo ponto, uma arrogância, né, da doutrina espírita. Não, eu não vou convencer você, porque eu sei que eu tenho a verdade, e você fica aí que daqui a pouco você vai chegar à conclusão de que eu estou falando a verdade. Mas, de fato, não é uma arrogância, mas, de fato, essa verdade pode ser que chegue até essas pessoas por diversas formas, seja pela dor, pelos sofrimentos que passam, fazendo com que a pessoa possa refletir efetivamente sobre a existência ou não de algo além da matéria. E isso é um convencimento próprio. Não cabe a gente, Kardec orienta isso, a você ficar debatendo insistentemente com essas pessoas, porque existem outras pessoas que estão ansiosas, né, por rever as suas dúvidas. Ou seja, eu só não acredito naquilo que está posto até o momento, mas se você disser algo que me convença, eu estou aqui de boa vontade para acreditar. E são para essas pessoas, sim, que Kardec tenta dirigir o seu olhar e fazer com que todos os espíritas olhem para essas pessoas. E para as outras, a espiritualidade com certeza estará amparando, e o momento certo para que ela venha despertar e também conhecer essa verdade. Existe uma mensagem que cai muito bem, né, de Bezerra de Menezes, muito bem nesse ponto do tema que a gente está falando, que é de Bezerra de Menezes, foi psicografada por Chico Xavier, né, isso nos idos de 1960 e alguma coisa, não me recordo, 63 e tudo, que era sobre o serviço de unificação. Bezerra de Menezes, nessa mensagem, fala o seguinte, que o serviço de unificação, né, ele era urgente, mas não era apressado. E aí ele vem definindo o porquê que ele disse que era urgente e porquê que ele era apressado. Ele era urgente porque já havia definido os objetivos que deveriam ser alcançados, né? No caso particular ali do serviço de unificação. Mas se a gente aplicar aqui no nosso tema, cai muito bem. Ou seja, nós temos definidos os objetivos da doutrina espírita. Então ele é urgente porque nós sabemos da necessidade da evolução espiritual, né, dos habitantes aqui do planeta Terra, nós encarnados. Eles, né, a doutrina espírita sabe dessa necessidade, dessa urgência, né, de sair dessa nossa inferioridade. Mas não é apressado. Bezerra falava da seguinte forma: por que não é apressado? Porque não compete, né, a qualquer que seja a pessoa, qualquer um, violentar a consciência do outro. Então, não compete nós,
Se somos espíritas convictos, se somos espíritas perfeitos, verdadeiros espíritas, ou ainda espíritas imperfeitos, porque ainda não conseguimos praticar toda a doutrina, né, plenamente, mas não cabe a gente violentar, sabendo das nossas verdades, não cabe a gente violentar a consciência do outro. Ou seja, é urgente porque nós sabemos, mas ela não deve ser apressada. Cada um tem o seu momento de fazer o seu próprio convencimento. E Bezerra foi muito lúcido nessa mensagem que passou através de Chico Xavier. E cai muito bem nesse ponto, especificamente, sobre essa questão da gente convencer. Muito se diz assim, o espírita não é aquele que vem e sobe em palcos ou num caixote de madeira em praça pública para tentar convencer as pessoas. Não, não é dessa forma. Kardec coloca que não é dessa forma que a gente convence as pessoas das verdades do espiritismo. É fazendo com que elas raciocinem sobre a sua vida, sobre as coisas que existem e daí tire suas conclusões. A doutrina espírita está ali, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, são livros, são obras básicas que estão ali para auxiliar nessa nossa convicção. Não é a gente fazendo em praça pública, né, tentando violentar, muitas das vezes, a consciência alheia. Não, não é dessa forma. Estamos bem no final, agora, do nosso estudo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação, né? E que a gente possa se reencontrar em outras vezes, se não presencialmente, por conta das questões sanitárias, mas virtualmente, com certeza, mas que continuem estudando a doutrina espírita, estudando com um olhar de convencimento, de boa-fé. Muitas vezes a gente lê, sempre quando a gente conversa com espíritas mais experientes, seja pela idade ou seja pelo estudo, que muitas das vezes a gente lê uma vez, lê duas, lê três, e às vezes na quarta vez é que a gente acaba se convencendo da verdade que está ali esculpida. Ou a gente passa pelo texto, vê uma verdade, mas não consegue ainda ver a outra verdade que está ali colocada. E o estudo é esse, é repetido, para que a gente possa memorizar e a gente possa se convencer e aquilo tudo ficar memorizado, né, conosco, para que a gente possa ter, primeiro, coragem de aplicar no nosso dia a dia, que muitas vezes não é fácil, os desafios são grandes, porque somos espíritas imperfeitos. Mas é um estudo, né, paulatino, contínuo, persistente, que a gente vai chegar alcançando a nossa evolução moral na oportunidade que estamos ainda aqui encarnados. Fiquem com Deus e que num próximo encontro estaremos juntos.